Esparta não criava cidadãos comuns. Ela forjava armas biológicas de destruição em massa. Leônidas não foi um rei diplomata. Ele foi o resultado mais cruel de um sistema sádico. Esqueça a imagem heróica do cinema. A realidade de Leônidas é muito mais sombria e fria. Imagine uma criança arrancada do colo da mãe para ser jogada em um moedor de carne real. Aos 7 anos, o pequeno príncipe não conheceu o luxo, mas sim o sabor do próprio sangue. Ele foi jogado na Agogê, uma fábrica de desumanização que punia qualquer sinal de afeto. Para Esparta, a dor era apenas um professor, e o medo era um crime punido com a morte. Leônidas aprendeu a caçar homens antes mesmo de aprender a governar o próprio destino. Ele não era o herdeiro direto, por isso foi tratado de forma pior que um animal de rua. Essa negligência real criou o monstro que o mundo conheceria nos portões do submundo. Enquanto outros príncipes gregos aprendiam filosofia e artes, Leônidas aprendia a roubar comida para não morrer de fome. Se fosse pego, o castigo não era pelo roubo, mas pela incompetência de ser visto. Ele dormia sobre juncos cortados com as mãos nuas e usava uma única túnica o ano inteiro. O frio do inverno espartano não era um obstáculo, era um aliado que endurecia sua pele e sua alma de guerreiro. A Agogê não era uma escola militar comum. Era um processo de quebrar o indivíduo até sobrar apenas a obediência cega. Leônidas prosperou nesse inferno, transformando a agonia em combustível para sua fúria. O jovem príncipe viu seus colegas serem açoitados até a morte, sem soltar um único gemido. Ele entendeu cedo que, em Esparta, o silêncio diante do sofrimento era a única forma de alcançar a glória real. Aos poucos, o menino deu lugar a uma máquina de matar letal, silenciosa e eficiente. Ele não falava muito, pois cada palavra poupada era energia guardada para o golpe final no campo de batalha brutal. A sucessão ao trono de Esparta foi um rastro de sangue, loucura e traições familiares. Seus irmãos mais velhos sucumbiram à arrogância e à instabilidade mental. Cléomenes, o primogênito, terminou seus dias acorrentado como um louco, mutilando o próprio corpo em uma cela escura. Dorieu, o segundo, morreu em uma terra estrangeira, vítima de sua sede insaciável por poder e glória. Leônidas observou a autodestruição de sua linhagem com a frieza de quem já havia morrido por dentro na infância. Quando a coroa finalmente tocou sua cabeça, ele não era um político querendo paz. Ele era o lobo alfa que sobreviveu ao massacre de sua própria matilha para liderar o exército final. O trono espartano não era um presente. Era um posto de vigília em um mundo que estava prestes a queimar. Do leste, uma sombra colossal se aproximava, trazendo o peso de um império que devorava nações. Xerxes, o deus-rei, exigia terra e água como prova de submissão total de toda a Grécia unida. Mas como você pede rendição a um homem que foi treinado para não sentir nada, além de desprezo pelo inimigo? Leônidas não enviou diplomatas. Ele jogou os mensageiros persas em um poço profundo. Aquele ato não foi apenas um insulto. Foi um convite para o maior banquete de sangue de toda a história. Xerxes tinha milhões de soldados, mas Leônidas tinha a geografia e uma guarda pessoal de 300 monstros. Ele escolheu a dedo cada um desses homens, exigindo que todos tivessem filhos vivos. Ele não estava indo lutar por uma vitória impossível, mas para garantir um funeral épico e memorável. As Termópilas eram o cenário perfeito para o massacre que Leônidas planejou com precisão cirúrgica. Um desfiladeiro tão estreito que a superioridade numérica persa se tornava uma desvantagem fatal. Ali, a falange espartana se tornaria um muro de bronze e carne que nenhum império seria capaz de mover. Antes de marchar, ele ouviu a profecia do oráculo de Delfos. Ou Esparta cairia, ou um de seus reis morreria. Para qualquer outro líder, isso seria um terror, mas para o produto da Agogê, era um destino aceitável.
Ele aceitou sua morte muito antes de vestir sua armadura carmesim para a guerra final. A despedida de sua esposa, Gorgo, foi curta e brutal, como tudo em sua vida de guerreiro. "Case-se com um bom homem e tenha bons filhos", disse ele sem olhar para trás, sem uma lágrima sequer. O monstro não tinha espaço para sentimentalismos quando o destino da Grécia estava em jogo naquele momento. No primeiro dia de batalha, as ondas de soldados persas se chocaram contra os escudos espartanos e foram trituradas. Leônidas lutava na linha de frente, não como um general distante, mas como o carniceiro-chefe. Ele via os olhos de terror dos persas antes de atravessar seus pescoços com bronze. Xerxes assistia de seu trono dourado, incrédulo, enquanto sua elite era humilhada por um punhado de homens. Os imortais, a guarda pessoal do grande rei, foram enviados para resolver o problema, mas acabaram mortos. O sistema espartano provou ser superior a qualquer treinamento que o dinheiro pagasse. A disciplina de Leônidas era tamanha que ele ordenava retiradas fingidas apenas para atrair o inimigo para o caos. Quando os persas achavam que haviam vencido, os espartanos se viravam e massacravam os perseguidores. Era uma dança macabra de morte, onde Leônidas ditava o ritmo e a melodia era o aço. A traição de Efialtes foi o golpe que nem mesmo o monstro de Esparta poderia prever ou evitar. Um pastor local revelou o caminho secreto que permitiria aos persas cercarem os gregos pelas costas. Quando a notícia chegou ao acampamento, Leônidas soube que sua hora havia chegado finalmente. Ele dispensou a maioria dos aliados, ordenando que fugissem para lutar em outro dia mais favorável. Ele ficou com seus 300 e alguns poucos voluntários, que se recusaram a abandonar o posto de honra. Naquela manhã, ele proferiu a ordem que ecoaria por milênios: "Comam bem, pois hoje jantaremos no Hades." Não havia mais esperança de sobrevivência, apenas o desejo ardente de causar o dano máximo. Quando os espartanos saíram do muro para a carga final, eles não pareciam mais homens, mas demônios. Eles atacaram o coração do exército persa com uma fúria que fez até o deus-rei tremer em seu trono. Sem lanças, usavam espadas. Sem espadas, usavam mãos e dentes para dilacerar a carne dos invasores. Leônidas caiu no auge do combate, atingido por uma chuva de flechas que escureceu o sol sobre sua cabeça. Mas mesmo morto, sua presença continuava a ditar o ritmo da batalha desesperada dos seus homens. Os espartanos lutaram ferozmente para proteger o corpo de seu rei, repelindo ataques persas. Eles preferiam morrer a deixar que o cadáver de seu monstro fosse profanado pelo toque do inimigo estrangeiro. No fim, foram todos aniquilados, mas o custo para Xerxes foi uma humilhação que ele jamais conseguiria apagar. O sacrifício de Leônidas comprou o tempo que a Grécia precisava para reagir. Xerxes, em um ato de fúria infantil, ordenou que a cabeça de Leônidas fosse cortada e seu corpo crucificado. Ele achou que estava destruindo um inimigo, mas, na verdade, estava selando a própria derrota definitiva. A profanação do rei espartano transformou um general morto em um mártir da liberdade. A notícia do massacre nas Termópilas se espalhou como um fogo incontrolável por todas as cidades gregas. O medo que paralisava Atenas e Corinto foi substituído por um ódio profundo e uma sede de vingança. O exemplo dos 300 provou que o Império Persa podia sangrar e ser detido para sempre. Um ano depois, na Batalha de Plateia, o exército de Esparta marchou com toda a sua força devastadora. Eles não lutavam apenas por terra, mas pela memória do rei que o sistema brutal havia criado e sacrificado. A falange espartana esmagou os persas, expulsando os invasores do solo sagrado grego. Leônidas foi o monstro necessário para um tempo de monstros, um escudo humano forjado no fogo da dor. Ele não foi um herói por escolha, mas por design.
construído peça por peça para aquele momento exato. Sua crueldade não era um defeito, era a ferramenta que garantiu a sobrevivência da história. Até hoje, o nome de Leônidas evoca a ideia de resistência absoluta contra probabilidades impossíveis de vencer. Ele personifica o ideal de que é melhor morrer de pé como um lobo do que viver de joelhos como um escravo. Esparta criou o monstro, e esse monstro salvou o mundo de uma escuridão real. A história das Termópilas não é sobre uma derrota militar, mas sobre o triunfo da vontade sobre a carne. Cada gota de sangue derramada naquele desfiladeiro foi um investimento na liberdade das gerações futuras. O rei que foi jogado aos lobos aos 7 anos voltou liderando a matilha da vitória. A lenda de Leônidas prova que um homem, sem nada a perder, pode desafiar até os próprios deuses. O legado de Esparta permanece gravado na pedra e no sangue de quem ousa desafiar a tirania moderna. Leônidas nos ensinou que o sacrifício pessoal é o preço da grandeza e que a honra vale mais que a própria vida. Ele não buscou o trono para ser servido, mas para ser o primeiro a cair na guerra. O sistema da Agogê pode parecer bárbaro para nossos olhos modernos, mas ele criou o único homem capaz de parar Xerxes. Sem a crueldade de Esparta, a filosofia de Atenas teria sido apagada da história pelos persas. O monstro foi o guardião da luz que ele mesmo nunca teve chance de desfrutar antes. Imagine o peso de saber que sua morte é a única chance de salvação para seu povo e sua cultura. Leônidas carregou esse fardo com a mesma facilidade com que carregava seu pesado escudo de bronze. Ele não hesitou, não questionou e não recuou um único centímetro diante do exército mais forte do mundo. Suas últimas palavras não foram um discurso político, mas um desafio direto à autoridade de um falso deus. "Venham buscar", disse ele sobre suas armas, e Xerxes teve que pagar com 20.000 vidas para aceitar o convite. No final, o monstro de Esparta venceu a guerra psicológica muito antes do fim. A história não lembra dos milhões de soldados persas, mas lembra de cada um dos 300 que ficaram. Leônidas transformou um suicídio tático em um monumento eterno à coragem e ao dever inabalável. Ele foi a prova viva de que a qualidade de um guerreiro supera qualquer quantidade de soldados. Ao olhar para a estátua de Leônidas hoje, não vemos apenas um rei, mas o ápice da resistência humana. Ele é o lembrete constante de que a liberdade tem um custo alto e que alguém deve estar disposto a pagá-lo. O monstro cruel que Esparta criou tornou-se, ironicamente, o protetor da humanidade. O treinamento brutal, a fome e o frio foram apenas a preparação para os 3 dias que mudariam tudo. Leônidas aceitou o destino de ser o sacrifício necessário para que outros pudessem viver em um mundo livre. Sua história termina nas Termópilas, mas sua influência pulsa nas veias de cada lutador. Ninguém nunca será como Leônidas, pois ninguém mais é forjado no mesmo fogo que o consumiu e o criou. Ele foi uma anomalia histórica, um erro perfeito na linhagem real que se tornou a salvação de uma nação inteira. O monstro de Esparta descansará como o maior guerreiro que já caminhou na Terra. A próxima vez que você enfrentar um desafio impossível, lembre-se do homem que sorriu para a própria morte. Leônidas não morreu nas Termópilas. Ele se tornou parte do DNA da coragem que define a nossa espécie. Ele foi o verdadeiro lobo alfa que ensinou ao mundo o significado da imortalidade real. Caso este conteúdo tenha sido do seu interesse, sinta-se à vontade para comentar suas impressões. Para apoiar o canal e receber futuras análises históricas, deixe seu like e inscreva-se com o sino de notificações ativado. Sua presença aqui contribui para a continuidade deste trabalho constante.